Olá, seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez aqui no canal da Grafologia do Método Radaic. Bom, estou aqui para a nossa grafopílula de hoje. Tem um assunto aqui para compartilhar com você, mas vai que você está navegando aí pela internet e me achou ao caso. Meu nome é Letícia Radaic, eu sou expert na escrita, tenho um instituto chamado Instituto Radaic, Centro de Pesquisa da Escrita, onde eu ensino pessoas ao redor do mundo, porque é tudo online hoje em dia, né? A se capacitar como um grafólogo, a ser um profissional da escrita, a ser um perito grafotécnico, toda a parte da escrita você pode se capacitar. E eu estou aqui hoje para fazer a minha contribuição com vocês da Grafopílula, que é uma pequena amostragem do que e como pode servir para você. Então, caso você seja um professor, um psicólogo, um terapeuta, ou você tenha aí né, uma pessoa na sua família que tenha 16 anos, aí já está na adolescência, naquela fase difícil, esse vídeo aqui vai te ajudar muito a saber uma coisa importante. Então vamos lá? Eu separei aqui para falar para você sobre algumas razões pelos quais os jovens, isso mesmo, de 16 anos aí na adolescência, né, deviam pensar em fazer uma assinatura nova. Por que eu digo pensar em fazer? Porque às vezes a pessoa não quer fazer e tá tudo bem, né? Mas um adolescente, se ele fizer uma assinatura, uma mudança de assinatura logo no começo, você vai conseguir melhorar muita coisa na sua vida. Quando a gente escreve, começa lá quando a gente é criança. Conforme a gente vai crescendo, a nossa personalidade vai amadurecendo. Caso você se atente aos traços que você tem que alterar antes de você ficar um adulto, onde já está muito mais endurecida a personalidade, vamos dizer assim, ou estabelecida, é muito legal. Então, se você já pensou sobre isso, ou se você conhece algum estudante aí, adolescente nessa idade, aproveita e coloca aí para uma possibilidade dessa pessoa pensar nisso. O fato é que os estudantes em todo o redor do mundo, os jovens, querem se sair bem, né? Eles querem entrar na faculdade, querem ficar bem nos estudos, né? E aí eles fazem o quê? Faz um monte de truque. Vamos arrumar uma solução simples para a gente conseguir ir bem e entrar numa universidade, coisa e tal. Mas tem uma coisa muito simples que eles nem sabem, que eles não estão fazendo, que é mudar a assinatura. É tão mais fácil. E a ideia é que realmente, se você fizer algumas mudanças simples na sua assinatura, na maneira como você assina, você vai conseguir notar grandes mudanças na sua vida, aspectos notáveis da sua personalidade, que eu vou falar aqui, né? A mudança de assinatura para alunos, ela tem que ser feita de uma maneira orientada. Não é simplesmente fazer por fazer. Então, por exemplo, quando eu fiz as alterações na assinatura de um dos clientes que me procuraram, a mãe dele me procurou e eu orientei esse garoto. Ele queria melhorar, os estudos, ele queria sair fora do Brasil para fazer um curso, ele queria a postura dele, né, como profissional, ele queria que ficasse mais ajustada, que é o que ele procurava. E diante daquele contexto, eu pedi para que ele me escrevesse uma carta e eu fiz uma adequação na assinatura, para que os objetivos que ele queria fossem atingidos. Parece uma mágica, mas não é, porque funciona da seguinte maneira: se você tem uma personalidade que já tem uma tendência a não confiar em você, a não gostar de si mesmo, se você é adolescente, isso vai afetar muito você. Agora, imagina que você tenha a oportunidade de fazer outro tipo de traço que vai ajudar para você ter uma autoestima mais forte, mas sem deixar de lado o pensar no outro, sem deixar de lado a consideração com a bondade, com a humildade. Então, o melhor momento para uma pessoa conseguir mudar uma assinatura é justamente nessa fase. Por quê? Quando a gente tem 16 anos de idade, 17, a gente está naquela fase ainda meio rebelde, né? Essa é uma faixa etária ideal, porque tanto a parte interna, né, os ânimos vão dar uma acalmada, a pessoa consegue também se adaptar para eventos futuros na sua vida, de mais responsabilidade, de lidar com pressões do dia a dia, de lidar com a vida, né, social. Muitos jovens têm um pouco de vergonha social e estresse por
está exposto, essa alteração de assinatura ajuda a resolver questões de personalidade. Então, alguns pontos principais que uma pessoa deveria pensar nisso, um adolescente, é primeiro para construir uma relação saudável com as outras pessoas. A alteração da assinatura com isso ajuda muito. Em geral, os adolescentes, eles têm dificuldade de relação com os outros, né? Acabam sendo tudo muito. Ou eles estão muito alegres, ou eles estão muito deprimidos, né? Ou faz uma arruaça, ou não sai de casa, não sai de dentro do quarto. E aí alguns ficam muito tímidos, muito quietos, não gostam de interagir com pessoas diferentes, a pessoa vai se fechando cada vez mais. Vai falar também que eles não têm segurança para até responder para o professor, para se posicionar, né? Em outras palavras, são pessoas que têm dificuldade para agir com coragem, porque eles não sabem se expressar ainda. E muitos desses adolescentes acabam fazendo justamente as assinaturas que mais prejudicam eles, assinaturas onde o nome deles não fica revelado, aonde tem cheio de traços de autoanulação, né? E aí, gradualmente, esses jovens acabam se sentindo muito desconfortável com as pessoas. E o resultado é que eles acabam não conseguindo fazer um bom relacionamento com amigos, têm uma dificuldade, né? E a grafologia, ela pode ser uma grande ajuda, né, com a análise da assinatura e do texto, para fazer um ajuste, porque aí sim, as mudanças que você vai produzir vão ser significativas de acordo com aquela pessoa, com aquele adolescente. A outra coisa que ajuda também é que uma orientação de assinatura adequada ajuda o jovem a reduzir aquela coisa, sabe, que muitas vezes o jovem tem da agressividade, que fica se metendo em um monte de briga e que volta para casa, às vezes, com algum tipo de machucado, porque se envolveu em algum lugar, né, com uma briga. Então, essas agressões, às vezes que se repetem, na alteração de assinatura, a gente consegue produzir uma mudança bastante de acalmar a pessoa, né? Para que ele se torne mais focado naquilo que precisa, direcionar a energia naquele elemento que é importante. Um outro ponto também de orientação de assinatura para adolescente é como ele se torna persistente, né? Tem alunos que desistem, né? Eles acabam desistindo de concluir uma tarefa, fica distraído, não, né? Perde o interesse das coisas, e os pais acabam achando que é normal, né? Aí depois fala, puxa, mas meu filho não continuou a fazer tal coisa, e como vai ser o futuro dele? Então, que foi o caso dessa experiência. Essa mãe me procurou porque o filho dela já ia muito bem na escola, ele já tinha um bom aproveitamento, mas como profissional, ele queria despertar nele a segurança de ele ir para a vida e viajar sozinho, de uma maneira que ele não se sentisse tão preso aos pais, para que ele construísse uma personalidade de sucesso, onde ele pudesse ter bens materiais, onde ele pudesse estabelecer uma família, sem ficar com aquele sentimento de insegurança. Aí depois que foi feita a análise da escrita e da assinatura, eu fiz a orientação para que ele pudesse atingir esse objetivo que ele tinha. E a outra coisa aqui também, né, o quarto ponto que ajuda é que a pessoa, quando, o adolescente, quando faz uma alteração bem nessa idade importante, que ajuda ele a ter objetivos práticos, né, ter ambições reais e não irreais. Então, por exemplo, o jovem quer, né, em geral, dominar o mundo, quer ter tudo ao mesmo tempo. Então, eles acham que simplesmente tudo é alcançável, tudo está à disposição. E na maioria dos casos, eles precisam de uma orientação para saber exatamente o que é que eles têm que se envolver e o que não tem que se envolver. Mas, infelizmente, as palavras só falada não ajudam, né? Se fosse isso, já tinha resolvido. E aí, quando a gente faz a alteração da assinatura direcionada, né? Por isso que tem que ser sempre feito por um profissional especialista que domine, porque senão você vai, que domine a disciplina da grafologia, porque senão você vai orientar uma coisa que vai fazer mal para a pessoa, né? Então, a personalidade do escritor pode ser melhorada e construída para que esse adolescente atinja o objetivo que ele quer. E aí, a alteração da assinatura não vai ser feita à toa, só para ficar bonita, porque cada traço tem um significado no inconsciente.
Então, a simples mudança de assinatura por si só já pode trazer benefícios, mas ela precisa ser feita sob orientação. E quanto mais cedo você fizer, melhor é, né? Eu fiz a minha alteração de assinatura quando eu já dominava a grafologia e a minha história mudou completamente. O que eu queria, meus objetivos de trabalho, todos eles eu alcancei e continuo alcançando, porque eu tenho clareza da minha personalidade, do que eu quero e o que eu faço dos movimentos gráficos para que no meu cérebro eu atinja aquele objetivo específico. Isso é possível através das neurociências, porque quando a gente escreve com o cérebro, e a reeducação da escrita, junto com uma alteração de assinatura, vai potencializar o resultado de um jovem para o lugar onde ele realmente quer ir. Imagina se você, quando jovem, pudesse ter feito isso. Não seria incrível? É. Então, essa é a nossa grafopílula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, indica, conta para alguém aí esse assunto interessante e comenta aqui. Me diz se você está feliz com a sua assinatura. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.